terno pega aqui no... Graça e paz. Esperamos que todos estejam bem nesse domingo. Nós vamos iniciar aqui uma série de encontros no domingo, enquanto o nosso pastor está fora, de férias. Então, um descanso merecido aí para o pastor, para a Isa e para o Andréas, né, que está vindo agora. Então, a gente vai fazer uma série de domingos, e não só domingos, né? Nós estamos falando também de quinta-feiras, que são os estudos, também vão ser feitos por irmãos do seminário, irmãos da nossa igreja. Então, nós estamos fazendo uma pequena substituição nesses dias. E hoje nós vamos iniciar mais um domingo, mais uma escola dominical, virtual ainda, não estamos tendo nada presencial pelo momento, porém vamos ter os nossos trabalhos virtualmente, tá? Então nós vamos iniciar hoje o nosso domingo com uma oração. Vamos orar então ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, aqui neste domingo agradecer pela manhã, agradecer, Pai, pela Tua provisão, agradecer pela Sua misericórdia, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor. As bênçãos que o Senhor tem jogado sobre nós, que são inúmeras, ó Pai. E nós sabemos que nós não merecemos, Senhor. Nós queremos, ó Pai, Te agradecer nesse momento pela oportunidade que estamos tendo de difundir a Sua palavra, Pai, usando essa ferramenta, Senhor, a ferramenta virtual, que nos é tão importante nesse momento que vivemos. Que o Senhor esteja, ó Pai, conosco, nos atos de todo esse domingo, não só de manhã, mas todo esse domingo até a noite, Senhor. Que seja um dia para Ti, que seja um dia guardado ao Senhor, e que nós possamos, ó Pai, glorificar o Teu nome nele. Neste momento, pedimos Tua bênção, Tua orientação para a palavra de hoje, ó Pai. Fica conosco. Pedimos perdão pelo nosso pecado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos seguir então, nesse momento, com o hino. Nós vamos cantar o hino de número 22, Os Céus Proclamam.
noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando, Deus excelso no saber. Majestoso sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo o vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei ao bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Bom, irmãos, cantamos aí o hino de número 22 e nós vamos, nesse momento, passar para um momento de reflexão da palavra e a mensagem. Então, eu quero que os irmãos possam abrir, por favor, a Bíblia no livro na carta de Lucas, no capítulo 9. Então, vai ser Lucas 9. E nós vamos ler o trecho do versículo 57 ao versículo 62. Então, novamente, Lucas 9, 57 a 62. Diz assim a palavra: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar o meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então essa foi a porção que nós lemos aqui e vamos meditar em cima dela. Vamos fazer mais uma breve oração, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos nesse momento agora pedir, Pai, para que o Senhor nos oriente e que Teu Espírito venha a nós, Senhor, nos ensinar um pouco mais da Sua palavra. Que o Senhor fale nesse momento. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Então, irmãos, essa palavra aqui, nós colocamos o caminho a seguir, é um texto bem conhecido dos irmãos. Nós sabemos que é um texto que nos traz uma mensagem forte, uma mensagem que nós precisamos relembrar a todo momento na nossa cabeça. E é uma mensagem que é importantíssima, assim como as outras, porém ela é muito importante nos dias de hoje, onde nós temos visto o caminho que o mundo tem levado, o caminho que o mundo tem seguido. E isso é importante para que nós tenhamos firmes em nossos corações. O ponto aqui, nós vemos, indo eles caminho afora, a palavra diz,
E isso quer dizer que eles estavam andando, Jesus estava com eles, né? Eles, eu digo, um grupo, e uma pessoa, várias pessoas, na verdade, perguntam coisas a Cristo. E aqui nós vemos Jesus colocando essas pessoas à prova. Em que sentido, né? Vimos e vemos, hoje em dia, muitas pessoas querendo seguir a Cristo. Não é difícil encontrar pessoas aí nos nossos principais ambientes que a gente frequenta, querendo seguir a Cristo. As pessoas falam o nome de Jesus de uma forma muito fácil e muito simples. Porém, existem algumas coisas que nós devemos considerar quando nós queremos seguir a Cristo da forma correta. Porque existe sim uma forma, né? Existe sim, e inclusive esse texto nos traz exatamente o que Cristo, o jeito que Cristo quer que nós o sigamos. Não é de qualquer forma, né? Como nós estamos, como muita gente pensa. E aqui nós temos uma reflexão breve sobre isso. Seguindo um pouquinho mais ao texto, ali no versículo 58, na verdade no 57 ainda, a primeira pessoa, ela fala o seguinte: seguir-te-ei para onde quer que fores. Então aqui nós vemos a primeira pessoa chegando para Jesus e falando: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que fores. Veja aqui o peso dessa frase, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus, vendo isso e entendendo o que a pessoa tinha no coração, ele responde o seguinte: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que quer dizer isso aqui, né? Jesus vem falando o seguinte: olha, me seguir é uma vida dura. Não é uma vida fácil. Porque ele fala o seguinte: até as raposas têm os seus covis, as suas casas, né, onde elas chegam no final ali do dia, enfim, quando elas querem descansar, elas têm a sua toca. As aves do céu têm os seus ninhos também para descansar. Porém, ele fala: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que ele quer dizer com isso? Nosso Senhor diz que a vida não é fácil, ele não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, ele passa um dia após o outro sem ter um local firme para descansar, sem ter às vezes um local confortável para descansar. Nós temos, por exemplo, nossas casas, nós temos nossas camas, né? Nós temos a nossa vida de uma forma até confortável, uns menos, outros mais, mas de uma forma confortável. Agora aqui Jesus alerta: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então é uma vida dura. Estamos falando aqui de uma vida que seguir a Cristo é uma vida dura, é uma vida sem segurança, é uma vida sem conforto. E nós vemos isso aqui. Eu queria pedir para os irmãos abrirem Atos, tá? Livro de Atos, no capítulo 9. Nós vamos passar aqui por alguns textos, irmãos, mas são importantes os textos para que a gente tenha um contexto firme e consigamos explicar direito essa passagem. Então, se os irmãos puderem abrir em Atos 9, nós vamos ler os versículos 15 e 16. Atos 9, 15 e 16 diz o seguinte: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Tá? Sofrer pelo meu nome. Então, aquele que segue, né, o Senhor diz: vai, porque tu és o instrumento escolhido. Porém, aquele que segue, aqui diz que importa sofrer pelo meu nome. Então, fazendo também um pouco uma conexão com o texto que o pastor nos trouxe no domingo passado. O pastor, ele pregou sobre João 21, 18 e 19.
Então, se nós formos lá para João 21, 18, na verdade não foi só 18 e 19, foi um texto maior que esse, porém, se nós formos para João 21, foi onde foi o pastor pregou para nós, lendo somente o 18 e o 19, vai ter o seguinte texto para nós. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, acrescentou-lhe, segue-me. Então aqui é Cristo falando para Pedro. Nós lembramos disso, né? Do domingo passado, Cristo falando para Pedro, dizendo que um dos pontos que nós discutimos é que há um custo. Seguir a Cristo há um custo. Né? Esse custo, muitas vezes, ele é pesado. Então, nós temos que ter isso na cabeça, de que seguir ao Senhor Jesus não é algo simples. Haverá desconforto, haverá insegurança, haverá perseguição. Isso conecta bastante com a mensagem que foi trazida para nós. E a gente teve, inclusive, uma possibilidade de estudar um pouquinho isso na terça-feira, onde nós estamos tendo os encontros. Né? Voltando ao texto de Lucas 9, nós temos a segunda pessoa, aquela segunda pessoa que fez uma pergunta, né? A pergunta foi essa a primeira pessoa disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas teve uma segunda pessoa que diz o seguinte, no versículo 59, a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, essa pessoa, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Essa foi a segunda pessoa que interagiu com o Senhor Jesus naquele momento. E ela falou o seguinte, ela não negou. Quando Jesus disse, segue-me, ela não negou de início. Porém, ela colocou um obstáculo, que seria qual? Permite-me primeiro sepultar meu pai. E aqui existe um negócio que o pessoal pensa a respeito disso, né? Pensa que, por exemplo, aquela pessoa estava dizendo o seguinte, meu pai morreu, deixa primeiro eu fazer o funeral do meu pai, deixa primeiro eu sepultar meu pai, né? E depois eu vou. Como se fosse algo mais simples, mas não é esse o ponto. Aqui o que aquela pessoa quis dizer é, deixa-me primeiro cuidar do meu pai, esperar que o meu pai morra, porque provavelmente essa pessoa morava com o pai, tinha ali a família, ou somente o pai, não sabemos, né? Mas provavelmente essa pessoa tinha o pai, ele queria primeiro cuidar do pai dela, ou dele, não sabemos aqui, né, qual que é o sexo da pessoa. Porém, ele falou, deixa eu cuidar do meu pai primeiro até ele morrer. Depois que ele morrer, ou seja, que eu não tiver mais nada de preocupação na minha casa, eu sigo o Senhor. Né? Só que aí o que aconteceu foi que Jesus prontamente respondeu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Deixar os mortos sepultar os seus próprios mortos é algo que pode ser controverso. Mas aqui, o sentido do primeiro mortos da frase, deixar os mortos, é um morto espiritualmente. É aquele que não nasceu novamente. É aquele que não crê. O morto espiritualmente é aquele que falta conhecer a Cristo, falta entregar sua vida a Cristo. E o segundo mortos da frase, esse sim é um morto físico, tá? É a morte física, é o simplesmente morrer, deixar este corpo aqui morrer. Então o que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Ele quer dizer que deixa primeiro os mortos espiritualmente sepultarem esses mortos, que morrem de verdade. Quer dizer o quê?
Tu que queres crer, tu que queres me seguir, acredita que eu sou o Filho de Deus e que eu sou o seu Salvador, ou seja, me reconhece salvificamente, venha e busque o reino de Deus. Prega o reino de Deus. Ele fala que tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então ele faz um desafio para essa pessoa. Deixa a sua vida terrena, deixa o que importa menos nesse caso e faz o que importa mais, que é pregar o reino de Deus. É bom deixar claro aqui que não é que a família não importe, tá? Isso é totalmente contrário, a família sim importa. Porém aqui, o que é mais importante, no caso, é buscar o reino de Deus. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo dessa decisão que a gente tem que fazer. Nesse ponto é tomar uma decisão clara e abrir mão das coisas antigas. Nós temos que abrir mão das coisas antigas. Jesus nos convida aqui para abrir mão das coisas antigas e tomar uma decisão clara de seguir a Cristo. Vamos pegar como exemplo o texto em 1 Reis, se for até o Velho Testamento, em 1 Reis 18, 21, só um versículo aqui do capítulo 18 de 1 Reis, 21, tá? O versículo 21. Ele vai dizer o seguinte para nós. Aí naquela época de Elias, dizendo para o povo, né, que tinha os profetas de Baal, e tinha Elias, que era o único profeta do Senhor naquele momento, e ele diz o seguinte, aqui, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre os dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu, porém o povo nada lhe respondeu. O que ele quis dizer aqui? Você tem que tomar uma decisão, você entendeu? Até quando, né, cocheareis? Ele diz o seguinte, entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguiu. Então, a decisão tem que vir. Ali, Cristo desafia aquela pessoa a fazer essa decisão. Deixar o caminho que ela tinha aqui, se desgarrar dessas coisas do mundo aqui, para seguir ao Senhor e pregar o reino de Deus. Esse é um ponto. Só que isso, às vezes, implica em deixar paz. Isso, às vezes, implica em deixar amigos. Isso implica, às vezes, deixar um bom salário. E não é uma decisão fácil. Nós sabemos que para nós, na nossa condição humana, condição pecadora, é difícil. Se nós voltarmos a Gênesis, rapidamente também, Gênesis 12, lá no comecinho, Gênesis 12, o versículo 1 e 2, somente de Gênesis 12. Ele vai falar o seguinte para a gente. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome. Sê tu uma bênção. Então, o Senhor disse a Abraão, há muito tempo atrás, justamente para isso, para sair do teu conforto, para sair da tua casa, da tua parentela, ou seja, dos teus pais, dos teus amigos, do teu conforto do dia a dia, e servir. Isso é importantíssimo para nós, porque isso faz parte de buscar o reino de Deus. Então, e nós sabemos o que Deus fez para Abraão. Deus fez promessas para Abraão de que a geração dele seria uma geração bem-sucedida, uma geração abençoada, e assim foi. Nós sabemos muito bem que Abraão é o pai da fé justamente por causa disso, porque Abraão, ele fez o que Deus pediu. Ele fez o que Deus chegou, né, de uma forma um pouco mais informal, digamos, chegou e falou, Abraão, faça o que eu estou fazendo, vai dar tudo certo. E Abraão fez o quê? Foi e fez. Então nós vemos que hoje toda a geração, toda a descendência de Abraão, ela seguiu, né, de uma forma bem-sucedida. Que Deus foi com ela até o final, até hoje está. Lógico que essa geração de Abraão, ela
abriu muito, né? Depois da nova aliança, onde foi estendido aos gentios a salvação por meio de Cristo Jesus. Porém, isso é a continuidade da bênção de Deus. Então, nós vemos aqui que nós teremos, às vezes, que deixar pais, deixar amigos, às vezes um bom salário quer dizer que às vezes alguma oportunidade profissional. Lógico que Deus sabe os nossos planos, Deus sabe todas as nossas necessidades e Ele nos guia. Não quer dizer que todo mundo tem que deixar o emprego, né? Mas o ponto aqui principal é dar a importância devida ao caminho do reino, dar a importância devida para isso. Isso vai implicar em abrir mão de algumas coisas. Esse é o resumo. O ponto importante aqui é o que eu disse. Isso não significa que a família não tenha valor. Tá? A gente vai lá para Mateus. Se a gente for em Mateus 6, rapidamente. Mateus 6, e nós vamos ver somente os versículos 33 e 34 de Mateus 6. Vai dizer o seguinte. Somente o 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas as coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Aqui diz o quê? Primeiramente, aqui está falando, buscai em primeiro lugar. Esse primeiro lugar é muito importante para nós. Não é simplesmente uma frase comum. É uma frase em que esse primeiro lugar é o primeiro lugar. Ou seja, o que nós temos que buscar na vida? Em primeiro lugar é o reino de Deus. O resto, Deus fala, e não é só aqui em Mateus, porém em toda a Bíblia ele fala que as coisas serão acrescentadas. Certo? Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Voltando para o texto de Lucas, é o que Cristo quer dizer nesse momento aqui em Lucas 9. E isso aqui no versículo 60. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Uma terceira pessoa falou com Cristo também. Outro lhe disse, versículo 61, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que o Senhor Jesus quer dizer nesse momento? Vocês já ouviram falar no arado? E eu nunca peguei um arado. Eu não sou o povo do interior, né, que cuida de plantações e tudo mais, ainda mais os mais antigos, que hoje tem máquina, né, para fazer isso. Mas antigamente era o arado, o carro do boi. O boi ia na frente, né, e o carro, o arado, que é aquela ferramenta que vai fazendo o buraco para o plantio de semente. Então quer dizer o quê? Se você normalmente pega o arado e olha para trás, você pode desviar o caminho onde você vai plantar as sementes. Então, se você olha para trás, você pode desviar esse caminho. Então, você não pode simplesmente pegar no arado. Quando você pega no arado, você tem que seguir firme aqui, ó. Pegou no arado, você segue e vai. Por que isso? Para não errar. E aqui o Senhor fala, ninguém que tendo posto a mão no arado, olhar para trás, é apto para o reino de Deus. Por quê? Aqui existe uma questão de perseverança. Perseverança no caminho. Nós já dissemos aqui que o caminho é difícil. Dissemos que o caminho a seguir, para seguir Cristo, não é fácil. Então, nós, com uma tendência pecaminosa que temos, com a nossa natureza humana, temos essa tendência de olhar para trás, sentir aquela saudade do conforto. E nós temos que perseverar, sempre olhar para frente, porque nós sabemos, biblicamente, no Antigo Testamento, lá no início, o que aconteceu com a mulher de Ló. Não sabemos? Naquele momento, existia o livramento de Deus, tirando Ló e sua família, daquelas cidades
que estavam tomadas por imoralidade. E ele falou, sai vocês, eu vou salvar vocês e vou destruir aquelas cidades. Porém, não olhe para trás. Esse era o ensinamento de Deus naquele momento, não olhe para trás. E o que a mulher de Ló fez? Olhou para trás. Só que esse olhar para trás, ele não é simplesmente olhar para ver o que está acontecendo. O olhar para trás, ele está ligado no coração. Ele está ligado com a falta que aquela vida anterior faz para você. O olhar para trás significa ter saudade ou ter coisas presas ainda nesse mundo. O que Cristo quer dizer nesse momento, com o olhar para trás, é justamente isso. Se você pegou no arado, se você aceitou seguir a Cristo, aceitou seguir no caminho dele, não olhe para trás. A sua vida passada, ela já não serve para você. Você tem que nascer de novo. Você precisa mudar, se despir do velho homem e se revestir do novo homem em Cristo. Esse velho homem, normalmente, é o que faz a gente olhar para trás. E é onde a gente não pode fazer. É isso que Cristo fala. Ninguém que olha para trás está apto para o reino de Deus. Isso é uma referência também ao próprio Lucas 17. Se a gente for no próprio livro de Lucas, aqui lá no capítulo 17, 32, Lucas 17, 32, ele vai falar sobre isso. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele fala somente isso. Lembrai-vos da mulher de Ló. E o 33 fala, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Veja bem, tudo relacionado. Se você olha para trás, você olha para a sua vida que você queria, confortável. Mas aqui Cristo fala que quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E por que perdê-la-á? É nesse sentido. Entregará ela à obra, a pregar o reino de Deus. Esse que fizer isso, que perder sua vida, entregando a Cristo, pregando o reino de Deus, na verdade, a salvará. Esse é o ponto. Na verdade, no fim dos nossos dias, ele vai salvar a sua vida e não perder. E renunciar a tudo. Em Lucas 14 também nos fala, um pouquinho mais para trás aqui, abrir a Bíblia do 17, vamos passar para o 14, pular para o 14. No versículo 33, ele fala o seguinte, Lucas 14, 33, ele vai falar o seguinte, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mais uma vez, Jesus falando. Se você não renunciar, esse tudo quanto tem é a sua vida local hoje. Se você não é nascido de novo, se você não entrega a sua vida a Cristo, se você não renunciar a essa vida antiga, você não pode ser seguidor de Deus, seguidor de Cristo. Por quê? Porque você precisa, existe a necessidade de você despir-se do velho homem para entrar na vida como um novo homem em Cristo Jesus. Existe a necessidade de você largar a sua vida como era antes. Porque a sua vida como era antes é uma vida tomada pelo pecado. A Bíblia fala que nós estávamos na lama e no pecado, e Deus nos tirou para a sua maravilhosa luz. Tirou-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. Quer dizer que Ele deu-nos a vida que realmente importa, a salvação em Cristo. Então, existe a necessidade de renunciar a tudo. Começou, continue. Isso que Cristo quis dizer aqui, voltando ao texto de Lucas 9, no versículo 62. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Começou, continue. Siga de verdade a Cristo. Não olhe para trás. Agora, um ponto interessante aqui, irmãos, é por que muitos voltam atrás? Por que é tão difícil, às vezes, seguir olhando para frente e não olhar para trás? Por que a mulher de Ló olhou para trás e virou pedra de sal? Por causa, por exemplo, dos bens desse mundo. Os bens que esse mundo terreno nos dá.
as coisas confortáveis que nós temos nesse mundo, por causa dos negócios desse mundo. Negócios, eu digo, dinheiro. A gente é muito apegado a dinheiro. Por causa de valores desse mundo. Valores, eu digo, não é só valores aí físicos, mas valores emocionais, psicológicos. Dar muito valor, por exemplo, a coisas que espiritualmente são pífias, não têm valor. Por causa do medo dos homens também. A gente tem medos que englobam isso e que nos fazem ficarmos distantes desse pensamento somente na frente, somente no caminho. É por isso, irmãos, por exemplo, que nós, apesar de sermos salvos quando realmente nos arrependemos e nós cremos em Cristo salvificamente, é por isso que é difícil, porque nós ainda permanecemos pecadores. Infelizmente, enquanto estivermos na terra, nós permaneceremos pecadores. Porém, é aí que existe a nossa vida de santificação. É aí que existe a nossa vida do olhar para frente, seguir a Cristo e não olhar para trás. Porque à medida do quão mais você olha para Cristo e você olha para frente, mais você se santifica, mais você fica longe do pecado, você se distancia desse pecado e mais você fica próximo a Deus. Consequentemente, a sua vida mais facilmente vai ser melhor, vai ser mais abençoada nesse sentido, né? Do sentido de ter a Cristo perto, para suportar o seu fardo. E não falo na questão financeira, tá? Isso não tem nada a ver. Então, o que Deus promete aqui é que se você seguir para a gente, não olhar para trás, você vai seguir nesse caminho certo e vai ter essa felicidade final, que é estar com Cristo na Nova Jerusalém. Nós temos falado em Zacarias, o pastor tem falado muitas vezes em Zacarias, e diversos pontos replicam sempre para uma Nova Jerusalém, sempre para um novo Éden, que é onde nós vamos no final das nossas vidas. É lá que tem que estar a nossa cabeça. É lá que tem que estar o nosso rumo. É isso que Cristo fala aqui. É difícil. Só que é lá que tem que estar a nossa cabeça. Então, por que muitos voltam atrás? Por que muitos olham para trás, como a mulher de Ló? Por causa dessas coisas. Valores, terrenos, negócios, terrenos, bens, terrenos, que na verdade não vão conosco para o céu. Tudo isso fica aqui, tudo isso vai virar pó. Então, são os pontos principais. E aí, nós vamos agora já, por uma conclusão, pegar 3 pontos de aplicação desse texto para a nossa vida. O primeiro ponto é seguir a Cristo não é fácil, haverá dificuldades. Então, recapitulando, se você seguir a Cristo, não vai ser fácil. Lembra que Cristo falou, as raposas têm os covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não é fácil, às vezes implica em coisas desconfortáveis. Acima de desconfortáveis, tá? Desconfortável é uma coisa, eu estou sentado num banco de madeira. Isso pode ser até desconfortável, é uma coisa mais pesada, tá? Então são coisas que são desconfortáveis. Vai ter impactos, vão ter vários obstáculos. Segundo ponto, buscar primeiro o reino de Deus está na nossa principal prioridade dessa vida. Principal. O que quer dizer? Quer dizer que a primeira coisa dentre todas que nós vimos aqui na palavra que tem que ser feita é buscar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É se preocupar com as coisas de Deus, é pregar o evangelho, é fugir do pecado. Buscar o reino de Deus é a principal coisa que nós devemos fazer nesse mundo. Segundo a segunda pessoa que falou a Cristo, falou, não, deixa eu primeiro sepultar meu pai. Né? A outra falou, deixa primeiro cuidados de casa. Essa não é a primeira coisa que tem que ser feita. A primeira coisa é buscar o reino de Deus. Esse é o segundo ponto que nós vimos aqui, de aplicação. Terceiro ponto, não desviar o caminho.
Então nós não devemos desviar do caminho. Lembra que Jesus falou que aquele que põe a mão no arado uma vez não pode olhar para trás, porque quem olhar para trás, infelizmente, não está apto para o reino dos céus. Então, não desviar do caminho. Uma vez iniciada a obra, não deixe se levar pelas coisas do mundo. São coisas, irmãos, que não são fáceis. Esse texto nos pega de uma forma a refletir o que nós temos feito, o que nós podemos fazer, porque hoje em dia nós vemos que parece que seguir a Cristo é muito fácil, né, na ótica do mundo. Simplesmente é falar o nome de Jesus, ir na igreja no domingo e tomar Santa Ceia e acabou. Aqui nós sabemos que é muito mais do que isso. E seguir a Cristo tem suas implicações. Não é fácil. Porém, o que importa é o nosso resultado final. É a nossa nova Jerusalém. É a eternidade com Deus. Então, todo esse esforço, todo esse trabalho importa. Todo esse trabalho é algo definitivo para que nós, quando descansarmos dessa vida, estaremos com Deus. São esses 3 pontos que nós devemos considerar. Certo? Que Deus nos abençoe e nos coloque essa palavra no coração, que a gente possa refletir todos os dias um pouquinho mais sobre isso, para que nós saibamos como proceder. Amém? Bom, nós vamos nesse momento para um momento também de orações. Eu acho que a gente vai colocar os pedidos de oração na tela. Vai? Tá. A gente vai colocar aqui os pedidos de oração na tela. Eu não estou familiarizado com todos os pedidos de orações. Nós sabemos das pessoas que estão nesse momento, já temos os pedidos colocados aqui. Eu não tenho realmente atualizações, as mesmas atualizações que o pastor tem normalmente, né? A gente não tem acesso a isso de uma maneira muito fácil. Mas o importante é que nesse momento a gente continue orando por essas pessoas, a gente continue orando pelos nossos enfermos, pelas pessoas aí que estão com Covid também, estão lutando contra essa doença. Nós precisamos continuar orando pelo fim da pandemia, para que Deus nos livre dessa pandemia de uma vez por todas. Nós vemos aí que a situação lá na frente parece ter uma luz no fim do túnel com a vacinação, e vemos assim até para países que já têm uma vacinação mais extensa, que as coisas estão retornando à normalidade, e é isso que nós esperamos e pedimos a Deus que nos livre dessa pandemia aqui no nosso país. Que nós oremos também pelas nossas lideranças do país, e vamos orar também pelas nossas igrejas, né? Nossas igrejas que é tão necessária essa firmeza que as nossas igrejas têm em pregar a palavra corretamente, em pregar a palavra legítima, para que o evangelho real de Cristo seja uma ferramenta e alcance as pessoas que precisem ser alcançadas. Então, vamos orar nesse sentido também. Vamos fazer, então, uma oração por todos esses pedidos. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estar na sua casa, Senhor, e de estar podendo pregar a sua palavra, podendo refletir nas mensagens que o Senhor nos dá nessa palavra, Pai, que são mensagens importantíssimas, são mensagens que nos edificam e nos fazem estar cada vez mais próximos de Ti, ó Pai. Nós lhe pedimos, Senhor, que o Senhor cada vez mais nos aproxime de Ti, Pai. Cada vez mais o Senhor nos livre dos pecados, ó Pai. Que o Senhor não nos deixe, Senhor, olhar para trás no meio da obra. Que o Senhor, Pai Santo, que é buscar o Teu reino, Pai. Que o Senhor nos mostre, Senhor, o que devemos
rejeitar e o que devemos pensar, Pai, o que devemos agir, como devemos agir. Nós lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos esteja protegendo espiritualmente e fisicamente, Pai, dadas as circunstâncias e as condições que nós temos atualmente nesse mundo, Senhor. Protege, Pai, o teu povo, protege os teus filhos, Senhor, e nos ensina cada vez mais a seguir o caminho correto, a porta estreita, Pai. Não nos deixa passar por a porta larga. Nesse momento, ó Pai, nós queremos agradecer e pedir, ó Pai, pelos pedidos que nós temos, que são, temos enfermos, ó Pai, temos pessoas que estão passando por dificuldades, temos pessoas que estão sofrendo não somente com essa doença que assola o mundo, porém também com outras doenças, Senhor, que o Senhor possa estar com essas pessoas, curando-as, Senhor, tirando, Pai, essas enfermidades dessas pessoas, restaurando, Pai, os seus organismos e suas almas, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco e com essas pessoas, fazendo com que elas possam estar prontamente ou brevemente com a sua saúde restabelecida. Que o Senhor possa também, Pai Santo, abençoar esta igreja, Senhor, que o Senhor possa abençoar todas as igrejas que em Teu nome pregam a Tua palavra corretamente, que as palavras, que as igrejas sejam eficazes, Senhor, no ministério. Que o Senhor possa, Pai Santo, dessa forma também, abençoar esse mundo, nos tirando, Pai Santo, desses problemas como essa doença pandêmica que assola o mundo de tal forma. Que o Senhor possa, Senhor, nos proteger nesse domingo, nesse dia do Senhor, que esse dia seja exclusivamente para Ti, que nós possamos, Senhor, fazer a Tua obra da melhor maneira. Fique conosco durante esse dia e também hoje à noite nos demais atos de culto que teremos. No nome do Santo do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. Bom, irmãos, vamos agora também para um hino final. Nós vamos cantar o hino de número 99. Hino de número 99. Desculpa, 93. Obrigado. 93, Firmeza na Fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada trance a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz do temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
somente para finalizar os nossos avisos, então, hoje nós temos o nosso culto à noite, o culto presencial. Eu imagino que acho que vamos passar o link para o formulário para ser preenchido. Todos que querem vir ao templo hoje, por favor, preencham o formulário que será enviado no grupo para que nós tenhamos o controle correto das pessoas que vão estar hoje aqui. E, como sempre, nós estamos agindo da forma mais segura possível, separando as pessoas, respeitando a capacidade do templo e a utilização de máscaras dentro do templo. Então, que os irmãos possam preencher esse formulário da forma correta para a gente poder ter esses números, tá? Então, hoje à noite, culto, normalmente. Como eu disse, o pastor está de férias, então não vamos ter o pastor à nossa frente. Hoje o culto da noite será feito por mim e pelo pastor Eurípides, reverendo Eurípides. Então ele vai estar conosco aqui, ministrando a palavra para os irmãos. Então vai ter culto presencial com o reverendo Eurípides, certo? E no mais é isso, irmãos, eu queria desejar realmente um bom domingo para vocês, um bom almoço aí e até mais tarde, se Deus quiser. Fique com Deus. Um abraço.